Tá sentindo um cheirinho? Tá sentindo também? Que esse vídeo pode dar uma grande merda. Fala galera do Página por Páginas, bem-vindos a mais um... Fala galera do Página por Página, bem-vindos a mais um vídeo desse canal incrível! Meu nome é Lucas Frazão e pra quem não conhece, eu sou o porta-voz desse canal. E galera, ano novo, canal novo, por que não? Pra quem não viu meu último vídeo que eu lancei, que bem... não foi um vídeo, foi mais um comunicado dizendo que ia ter algumas mudanças aqui no canal, principalmente relacionadas aos reviews que eu já faço aqui, que infelizmente tá muito difícil de fazer review semanal no canal, então eu resolvi agora fazer reviews mensais, né, que eu vou pegar os capítulos que aconteceu do mês e analisar os principais pontos, né, que ocorreu durante aqueles capítulos, tanto de Boku no Hero Academia quanto de One Piece. Então no final desse mês vai estar lançando o primeiro review desse tipo, e se você está acostumado com outro padrão, né, de review semanal, me perdoa porque realmente está muito difícil. Eu comecei a trabalhar e eu edito aqui também, e eu tenho que gravar, montar roteiro, eu tenho que fazer tudo nesse canal, né, a Jurema não me ajuda em nada, né, Jurema? Vai tomar no seu ânus. E esse vídeo, como vocês podem ver, vai ser um vídeo de One Piece. E se você é uma pessoa que gosta de One Piece, que acha que One Piece é a melhor coisa do mundo, do tipo, meu Deus, One Piece é a melhor coisa do mundo, esse vídeo talvez seja muito perigoso pra você, ou muito perigoso pra mim, porque nesse vídeo eu não vou falar bem de One Piece, porque esse vídeo vai ser o primeiro de uma sequência na qual eu vou falar coisas ruins que tem One Piece, né? Coisas ruins que tem na obra, problemas que a obra tem enquanto história. Então, talvez você possa se sentir um pouco ofendido, eu não sei. Mas eu não tenho nenhuma intenção de falar que One Piece é uma merda, de ficar falando coisa de hater aqui sobre a obra. Porque, pelo contrário, eu sou um grande fã de One Piece, cara. Tá vendo esses figures aqui, ó? A grande maioria deles aqui é tudo de One Piece, né? Entre vários figures que eu tenho, nem todos estão aqui no meu quarto, a grande maioria é de One Piece. Além que eu mais comprei figure, que eu mais gastei dinheiro com isso, tirando os jogos que eu também tenho de One Piece, e eu acompanho One Piece desde 2010, ou seja, eu sou um fã, muito fã de One Piece, isso é inegável. E por ser um grande fã de One Piece, eu acho que eu tenho um pouco de autoridade, não vou dizer autoridade, porque dá a impressão que eu sou o mestre, fodão do One Piece, não. Mas eu, ao longo do tempo, fui reparando em certos defeitos que a obra tem, e esse vídeo é pra falar de um dos primeiros defeitos, assim, uma das coisas que mais me irrita em One Piece, que é a saga de Enies Lobby. Porque, caraca, como eu não gosto dessa saga. E eu sei que o tempo de duração aqui embaixo nesse vídeo, né, como você deve estar vendo, deve estar um pouquinho longo, porque infelizmente, antes de eu entrar direto em Enies Lobby, eu tenho que falar de algumas coisas, né, de alguns problemas gerais que o One Piece tem, para você entender melhor, para contextualizar melhor qual é realmente o problema de Enies Lobby. Se você é daquele tipo que não aceita a opinião dos outros, que acha que One Piece é a melhor coisa do mundo, que quem fala coisas que não é do seu agrado merecem morrer, podem me xingar aqui embaixo à vontade nos comentários, porque, cara, essas pessoas não me atingem nem um pouco, cara. São pessoas de espírito muito baixo, são pessoas que, sabe, que nem merecem atenção, como fosse uma criança birrenta. Então, ó, tô nem aí se eu vou ser xingado ou não, sinceramente. Então, antes de falar de Enies Lobby, eu quero falar logo de cara de um dos maiores problemas de One Piece. Há pouco tempo atrás, eu fiz uma brincadeirinha numa comunidade de One Piece, em que eu chegava e falava assim, galera, de que saga eu estou falando? Eu vou ler aqui para ficar exatamente com as palavras que eu escrevi aqui. Aí eu fui pontuando, né, em pautas, né, em que eu fui começando. Nessa saga, Luffy segue para um lugar. Ele vai para uma ilha, para algum lugar. Ele acaba conhecendo alguém no qual faz uma amizade e tem grande consideração por essa pessoa. Essa pessoa se vê num dilema no qual um grande vilão está por trás e representa um perigo para essa pessoa. Luffy não se conforma e compra a briga dessa pessoa. A batalha toma uma proporção grande e o vilão se torna uma grande ameaça não só para essa pessoa, mas para todas as pessoas que vivem naquele lugar ou região. Luffy derrota esse vilão de maneira triunfante e cheio de show-offs e mostrando golpes novos. Mesmo sendo um pirata, eu botei pirata entre aspas, as pessoas começam a ver o Luffy como seu herói e fazem um banquete para comemorar sua vitória. Então, para vocês que ouviram isso, eu faço a mesma pergunta. De que saga eu estou falando? De acordo com a One Piece X, né, que é o maior site brasileiro, na minha opinião, de One Piece. Se você não conhece, né, é ali que eu leio os mangás, é muito bem traduzido. Por favor, o link vai estar na descrição, não deixa de dar uma olhada, hein. De acordo com o que eu vi no site deles relacionados ao mangá, One Piece já está fechadinho em 14 arcos. Sendo que desses 14 arcos, 5 não caem exatamente nessa regra que eu falei antes, mas 9
exatamente 9 repetem essa mesma fórmula. Então sim, um dos maiores problemas de One Piece é a estrutura de roteiro. Eu quero primeiro, antes, falar o que é exatamente uma estrutura de roteiro. Estrutura de roteiro, ultimamente, quando eu vejo às vezes um cara falando sobre filmes, ou sobre até um mangá, sobre qualquer coisa que é uma história, é uma palavra, uma expressão, no caso, usada de uma maneira muito genérica. Eu até entendo porque as pessoas às vezes cometem essa gafe, porque ao longo da história, várias pessoas, né, de cunho importante dentro da história do entretenimento, já usaram essa expressão com vertentes diferentes. Mas a vertente na qual eu me baseio para dar esse argumento relacionado a One Piece é a proposta pelo Sidefield, né, no livro O Manual de Roteiro. Para quem não conhece Sidefield, cara, ele é considerado uma das maiores autoridades quando se trata de roteiro, e é por isso que eu estou me baseando nele. Eu já vi outras vertentes, né, de outros escritores, mas é nele que eu vou me basear de fato. Bem, primeiramente, o que é uma estrutura? O nosso corpo humano, por exemplo, ele é uma estrutura, né? A gente tem que comer, a gente tem que respirar, a gente tem que fazer nossas necessidades, senão a gente simplesmente morre. Ou seja, a gente tem que seguir certas regras para a coisa funcionar, para a coisa andar. E essas regras, no caso de roteiro, elas podem ser, digamos, reformuladas de diversas formas, porque tem diversas maneiras de se contar uma história. Então esses tópicozinhos que eu botei aqui do Luffy vai pra algum lugar, Luffy compra briga, Luffy não sei o que, na verdade é uma estrutura de roteiro. Ela segue uma forma, ela segue um padrão para que assim funcione a história. Na verdade, eu não vejo nenhum problema em si com essa estrutura de roteiro. Parando pra pensar, na verdade ela é bem funcional, ela é bem fechadinha, ela funciona. Sabe aquela teoria de que o arco de Dressrosa e Alabasta são muito parecidos, né? Aquela pseudo-teoria? Bem, tá aí a resposta. É porque a estrutura de roteiro dessas duas sagas é extremamente parecida, para não dizer, não, é a mesma estrutura de roteiro, para falar a verdade, com seus elementos extremamente coincidíveis, né? Não sei se existe essa palavra, coincidível, mas se coincidem demais, né? Tem princesa, é um reino, se coincidem demais. Mas na verdade você podia usar essa teoria para falar de vários arcos de One Piece. Podia ser Skypiea com Dressrosa, Fileberg com Alabasta. Várias sagas se encaixam nessa pseudo-teoria. Olha só, eu sei que nesse momento muitas pessoas podem estar com a pedra na mão e já devem estar coçando o dedo para me xingar de tudo, qualquer nome aqui embaixo nos comentários, mas eu vou fazer uma defesa em relação a isso. Na minha opinião, essa repetição da fórmula não é culpa extremamente do Oda. Quem já teve paciência para pesquisar um pouco sobre a linha editorial da Shonen Jump, de como ela funciona, vai perceber que a Shonen Jump, na verdade, é extremamente comercial. E mesmo que a Shonen Jump seja uma editora, né, de que ela faça trabalhos autorais, ela é uma empresa, ela não está nada errado em ser comercial, já que ela, acima de tudo, é uma empresa. Na verdade, se não fosse por essa linha de raciocínio dela, talvez a gente não teria mangás como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach e assim vai. Ou seja, o Oda, por mais que ele seja o autor de One Piece, ele tem editores e alguns representantes por trás que sempre dão aquele certo pitaco, aquela certa coisa de, cara, muda isso daqui, faz assim, faz assado, porque a intenção é vender, a intenção é publicar e fazer o máximo de pessoas possíveis gostarem daquilo. E se essa estrutura de roteiro, embora seja repetitiva, mas funcional, porque ela funciona, ela é fechadinha, repetir ela nada mais do que é uma decisão mais comercial do que autoral, sabe? Como o Oda consegue mascarar essa coisa da repetição da estrutura de roteiro e as pessoas, mesmo assim, gostarem de ler, continuarem lendo One Piece? Isso vai ser assunto para um outro vídeo. Eu quero falar mais detalhadamente desse assunto num vídeo mais completo, senão esse vídeo aqui vai ficar gigante, maior do que ele já vai ser. Agora que eu já falei tudo isso, agora que eu te dei todo esse contexto, chegou a hora de falar de Enies Lobby. Então, por que eu não gosto de Enies Lobby? Qual é o motivo de eu não gostar de Enies Lobby? Porque se você gosta, eu não tenho nada contra. Cada um pode gostar do que quer. Eu vou falar das minhas razões de por que eu acho Enies Lobby realmente uma saga ruim, comparado com as outras grandes sagas que tem One Piece. E falando sério, eu pensei muito para fazer esse vídeo, porque vendo a comunidade de One Piece, né, o que as pessoas falam sobre Enies Lobby é considerado uma das sagas mais queridas, uma das sagas que as pessoas mais comentam e tal. Eu falei, caraca, eu vou falar de uma coisa que as pessoas amam tanto assim. Vou. Enies Lobby é a única que se perde muito forte nessa estrutura de roteiro que eu falei antes de One Piece, no início do vídeo. Então, repetindo mais uma vez, me perdoe, mas eu quero enfatizar bastante isso. O roteiro de One Piece, a estrutura de roteiro, ela é repetitiva sim, mas funcional, ela é fechadinha, funciona. Enies Lobby, ela tenta desviar para outra estrutura de roteiro, mas ela caga.
A estrutura de roteiro de Enies Lobby é meio cagadinha. Na minha opinião, o Enies Lobby começa de fato em Water 7, porque o Water 7 ela quase que não é um arco, ela é mais um apêndice para preparar todo o terreno para Enies Lobby. Mas o Water 7, como arco, né, fez ali, ele começa bem. Eu gosto de Water 7, ele apresenta os personagens, apresenta o conceito da cidade, tem toda aquela briga que teve, né, com o Sop, né, todo aquele conflito que foi bem interessante. Então o Water 7 começa bem, o grande arco que, digamos assim, Enies Lobby é como se fosse o grande arco. O Water 7 faz parte de Enies Lobby. Então antes de falar do apanhado geral mesmo, eu quero falar de um pequeno ponto. E essa coisa pontual que eu tenho de problema com Enies Lobby é a própria Enies Lobby. Tô falando do lugar Enies Lobby. Porque assim, pelo que eu entendi, por favor, me corrija se eu estiver errado, se eu estiver me equivocado. Eu sou humano, eu posso errar. Pelo que eu entendi nesse arco, existem 3 pontos específicos que são, digamos, estratégicos para o governo mundial. E cada um deles é protegido por um grande portão da justiça. Só fazendo uma OBS, eu nunca entendi muito bem desse portão da justiça. Cara, o Barba Branca provou em Marineford que você simplesmente pode pular aquele portão passando por baixo. É muito simples você dar a volta, eu não sei, cara. Ele só é grande, ele é majestoso, ou seja, é mais aquelas coisas do Oda de mostrar o show-off, uma coisa muito grandiosa pra você, caraca, que portão grande, mas ele de funcionalidade é inútil. Mas olha só, tem 3 lugares que são considerados, de acordo com esse arco, cruciais para o governo mundial. Beleza, nós temos ali o QG da Marinha, que é o quartel-general da Marinha, é importante, check. Temos Impel Down, que é a prisão, né, onde ficam os principais prisioneiros, as pessoas mais perigosas do mundo, check. E temos Enies Lobby. Pra que serve Enies Lobby? Não, sério, você já parou pra pensar pra que serve Enies Lobby? Porque eu me lembro que tinha um personagem lá dentro que explica mais ou menos que Enies Lobby é como se fosse um lugar de justiça, um lugar que acontece tribunais. Sendo que, na verdade, nenhum prisioneiro é levado de fato ali para ser julgado, porque as recompensas já são dadas antes mesmo de serem julgados. O Luffy já tomou uma recompensa ali mesmo na hora. Então, aquele lugar de fato não julga ninguém, as pessoas já são julgadas em outro lugar, não sei. Eu não tô entendendo qual é a de Enies Lobby. Se realmente tem uma função aquele lugar, coloque aqui nos comentários, porque realmente eu reli, cara, para fazer esse vídeo eu reli toda a saga de Enies Lobby e não é explicitado realmente uma função para aquele lugar. Mas beleza, isso dá para relevar. Não é isso que vai fazer Enies Lobby, na minha opinião, ser ruim, né? Se fosse só isso, o problema de Enies Lobby como estrutura de roteiro está ligado diretamente aos antagonistas de Enies Lobby, né? Os vilões. O maior vilão de Enies Lobby é o Spanda. Sim, é o Spanda. Se você acha que é o Rob Lute, relê Enies Lobby que você vai ver que o vilão da saga realmente é o Spanda. Mas antes de falar do Spanda, vamos falar da CP9? Gente, a CP9. Eu tô com medo de falar, eu tô realmente receio do que eu vou falar agora, porque a CP9 é o grupo, né? É um grupo de personagens, mas sem sentido e sem funcionalidade praticamente nenhuma, funcionalidade como personagens da história de One Piece, de toda One Piece. Dentro da história de One Piece enquanto personagem, não na sua funcionalidade, do que eles realmente são. Eu vou explicar um pouco melhor. Seguinte, eu vou tirar o Rob Lute, finge que eu tirei o Rob Lute aqui, botei aqui no cantinho, porque eu quero falar dele depois separadamente. Vamos falar de todos da CP9, de todos, botando tudo lá junto. É explicado que a CP9, na verdade, é uma organização, um órgão, né, como foi dito, que trabalha diretamente para o governo mundial e que faz missões secretas, né, no quais muitas delas envolvem assassinatos. Então eles são assassinos. Ou seja, nesse arco eles estão ali simplesmente cumprindo uma função. Eles são soldadinhos, né, funcionários do governo mundial, estão ali fazendo seu papel. Qual é a diferença deles para um marinheiro qualquer da marinha? Um marinheiro, um minion, um cara, um merda assim, um soldadinho da marinha. Qual a diferença? Nenhuma. A diferença é que eles simplesmente são minions mais fortes. Eles são minions que têm poderes legais, né, poderes esteticamente são bem trabalhados e que rende boas lutas. Enies Lobby, na minha opinião, ela é muito cultuada, ela é muito... uma das melhores sagas de One Piece, por conta desse show-off, desse show de luzes que o Oda faz utilizando os poderes desses personagens. Mas eles em si, como personagens, não têm camadas nenhumas, eles são umas cascas das cascas, eles são minions.
Agora vamos falar do Rob Wood aqui, ó. Tô pegando o Rob Wood de volta, ó. Rob Wood, comparando com os outros, o Rob Wood ele é um pouquinho melhor trabalhado. Melhor trabalhado assim, tem mais camadas, mas mesmo assim essas camadas são péssimas. O Rob Wood ele tem um senso de justiça no qual o fraco merece submissão em relação ao forte, né? O forte, por ser forte, ele tem o direito de comandar sobre o fraco. A principal missão da disciplinar nesse arco era assim, pegar a Robin, né, a custódia da Robin e também as plantas, né, da Pluton, né, as plantas da arma lendária Pluton, né, para o governo mundial. Mas ele precisava para isso estar sobre a tutela, sobre a ordem dos Panda. Lembra? O forte submisso ao fraco. Mas ele tá recebendo ordem dos Panda? Dos Panda? Cara, ele simplesmente podia acabar com os Panda, né? Matar os Panda ali, o que importa mesmo é a planta da Pluton, não pegar a Robin. E ele mesmo levava a Robin para o governo mundial. Ele não precisava dos Panda. Cara, ele não precisava. Então o Rob Wood, ele contradiz o senso de justiça dele, o senso moral dele. O personagem contradiz isso. Mas ele tem o poder do leopardo, isso é maneiro, e ele faz golpes legais, mata as pessoas com um dedinho ali. Então, ele é um grande show-off, ele proporcionou uma boa luta com o Luffy, então as pessoas muitas vezes cultuam o Rob Wood por causa disso. Caralho, o Rob Wood é foda, mas ele é muito vazio como personagem. O Rob Wood, ele, a questão não é muito vazio, ele se contradiz como personagem. Agora vamos falar eu diria que é o maior problema dessa saga, que é os Panda. Os Panda é um personagem que não faz sentido nenhum ele existir. Nenhum. Como eu disse antes, o Rob Wood poderia muito bem fazer tudo isso sozinho. Seria muito mais interessante o Rob Wood ser o cabeça, aquele cara que quer as plantas pro governo mundial, que pegou a Robin, mas não é o caso. Tudo tá por trás dos Panda. Os Panda é o grande vilão da saga. Os Panda tem uma funcionalidade. Só umazinha. Por ele ser filho, se eu não me engano, do cara que matou o mestre do Frank e também do cara que chamou o Burst Call para detonar o Hara, ele meio que cria esse vínculo de ódio pra você odiar ele e dá motivo pra quando a Robin triunfa, como o Luffy triunfa sobre ele, você fica, isso aí, seu filho da puta. Eu entendo assim, ele é um cara que ele sabe que ele é um merda, o Spanda ele tem consciência na cabeça dele que ele é fraco, mas que ele cultua o poder. Ele usa o nome, né, dele pra poder, né? Ele cultua o poder. Mas pra que ele cultua o poder? O que ele quer fazer com esse poder? Sabe, em nenhum momento explica que ele... Não, eu quero, sabe, ser um pica das picas das galáxias. Eu entendo que ele quer galgar o governo mundial, mas tipo, pra que ele quer se tornar rei do seu próprio reino? E por que logo ele tem esse tipo de poder? Cara, porque o Spanda, aquele merda, tem o Burst Call. Será que ninguém lá dentro do governo mundial superou a ele, olhou e falou: porra, esse cara é muito merda. Já sei, vamos dar a ele o poder de destruir uma ilha. Cara, tanto que até o jeito que ele chama o Burst Call, cara, que foi por acidente, você vê que ele é tão merda, que ele por acidente destruiu um ponto estratégico, que até agora eu não sei porque é estratégico, do governo mundial. Pra não falar aqui que Enies Lobby é totalmente um fracasso, porque visualmente falando, esteticamente, por conta das lutas, é bacana, né? Foi ali que teve o Gear Second, Third e vários Mugiwaras teve golpes novos. Então esteticamente Enies Lobby é uma boa saga, né? De show-off, de porrada. Mas tirando isso, uma das coisas que eu gosto de Enies Lobby é a Robin. Porque foi finalmente na saga de Enies Lobby que a Robin conseguiu se tornar uma personagem de fato. Antes de Enies Lobby, a Robin era... ela não tinha expressividade, ela não tinha função ali, ela não tinha praticamente nada. Aí quando a gente conhece ela de fato, Enies Lobby, o passado dela, o que ela passou e qual realmente é a função dela dentro de One Piece, que por acaso é muito importante, porque ela é a única pessoa viva que a gente conhece que consegue ler os ponegrifos, aí sim ela se tornou uma personagem enquanto função e ela conseguiu também ganhar personalidade, ela conseguiu ganhar mais expressividade com aquela frase dela emocionante, eu quero viver. Foi ali que a Robin se tornou de fato uma personagem. Mas fora isso, Enies Lobby tem todos esses problemas que eu falei aqui pra vocês. Galera, muito obrigado para vocês que assistiram o vídeo até aqui. E se vocês gostaram do vídeo ou se vocês odiaram
todo o seu pudor, por favor, deixe nos comentários, mesmo que seja um xingamento, mesmo que seja o que for. Eu quero que tenha mais interatividade desse tipo de vídeo no canal. E eu espero muito esse feedback para continuar fazendo esse trabalho, ok? Um beijinho no coração de vocês e até a próxima!